Olá, Jaqueline por aqui para a nossa última etapa da jornada de Descobrindo Atos. Essa semana, Atos 28. Abra sua Bíblia e vem comigo. Uma vez em terra, no último capítulo a gente falou sobre o naufrágio do barco, aquela cena desastrosa, 14 dias sem comer, aquele negócio maluco. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia muito frio. Paulo ajuntou um monte de gravetos. Quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente é um assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Eu acho que eu ia imaginar a mesma coisa. Esse homem é um preso, ficou 14 dias, quase morreu, de tudo que é forma, agora a víbora vai matar ele, certeza que esse homem tem que morrer. Eu acho que eu pensaria a mesma coisa. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que caísse morto, de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus. Então, se ele sobreviveu a tudo isso, quer dizer que ao invés de ele ser um homem muito mau e ter que ser morto, ele deve ser muito importante, porque nada consegue matá-lo. Essa foi a conclusão que eles chegaram. Próximo dali, havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desinteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar, impôs as mãos e o curou. Tendo acontecido isto, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Eles nos presentearam com muitas honras, e quando estávamos para embarcar, forneceram-nos os suprimentos de que necessitávamos. Depois de vários dias à deriva, Paulo chega, traz cura e o evangelho. Passados 3 meses, embarcamos num navio que tinha passado o inverno na ilha. Ou seja, Paulo ficou 3 meses naquela ilha, e eu imagino que ele pregou muito. Já que muita gente foi curada, com certeza o evangelho foi pregado ali. E eles partiram então em um navio alexandrino, que tinha por emblema os deuses gêmeos Castor e Pollux. E acho legal esse detalhe, porque Lucas está colocando aqui, porque Lucas era um investigador, então Lucas está realmente colocando aquilo que era possível ser verificado, contando a história com detalhes. Aportando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Dali partimos e chegamos a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos chegando a Puteoli no segundo dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. Depois fomos a Roma. Os irmãos dali tinham ouvido falar que estávamos chegando e vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Vendo-os, Paulo deu graças a Deus e se sentiu encorajado. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria sob a custódia de um soldado. Paulo chega em Roma. Depois de tanta luta, ele é recebido por alguns irmãos, se sente encorajado e agora, ao invés de ser preso, passa a morar por conta própria sob a custódia de um soldado. Você imaginava que essa história terminaria dessa forma? A gente não entende os caminhos de Deus, as lutas, mas o que a gente sabe é que os planos de Deus são perfeitos. Versículo 17 diz: 3 dias depois, ele convocou os líderes judeus. Quando estes se reuniram, Paulo lhe disse: meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, nem contra os costumes dos nossos antepassados, fui preso em Jerusalém
e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar, porque eu não era culpado de crime algum que merecesse pena de morte. Todavia, tendo os judeus feito objeção, fui obrigado a apelar para César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por esta razão, pedi para vê-los e conversar com vocês. Por causa da esperança de Israel, é que estou preso com estas algemas. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia a seu respeito. E nenhum dos irmãos que vieram de lá relatou ou disse qualquer coisa mal contra você. Todavia, queremos ouvir de sua parte o que você pensa, pois sabemos que por todo lugar há gente falando contra esta seita. A história de Jesus sobre o cristianismo, sobre o caminho, já tinha chegado em Roma. Então eles queriam saber. Assim combinaram de encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele deu explicações e lhes testemunhou o reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmo e começaram a ir embora. Depois de Paulo ter feito esta declaração final, bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados, por meio do profeta Isaías: vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Portanto, eu quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão ainda bem, porque aí essa mensagem chegou pra gente. Depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. E por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Atos 28 termina com o evangelho sendo pregado, agora da prisão domiciliar de Paulo. Mas alguns ouviram com má vontade, outros não entenderam. Que o Espírito Santo possa abrir os nossos ouvidos, os nossos olhos, para que a gente entenda a palavra, para que a gente entenda sobre o amor de Jesus, sobre esse Pai que nos ama. Eu gostaria de terminar esse Descobrindo Atos orando com você. Abaixe sua cabeça, feche seu olho. Deus, nós queremos te agradecer pelas histórias contidas neste livro, que é a palavra viva de Deus. Obrigada porque Jesus morreu na cruz para perdoar o meu pecado, para perdoar o seu pecado. Deus, neste dia nós queremos te pedir que o Senhor abra os nossos olhos e o nosso entendimento e o nosso coração, para que possamos ser tocados pelo seu amor. Espírito Santo, vem sobre nós e nos ajuda a entender a tua palavra, a entender o teu amor e viver o evangelho, porque Jesus morreu na cruz para que fôssemos salvos, para que fôssemos curados e para que pudéssemos ser parte desta família. Deus, obrigada pelo teu amor e que neste dia possamos sentir este amor, ter os nossos olhos, os nossos ouvidos e o nosso entendimento aberto para a tua palavra. Ajuda esses meus irmãos agora que ouviram esse Descobrindo Atos e que eles possam permanecer estudando a tua palavra e ouvindo aquilo que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus.
Amém. Deus te ama. A leitura de Descobrindo Atos termina por aqui, mas que você possa continuar meditando na palavra de Deus. Até a próxima!